Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia Pimenta e eu tô aqui com a Maria Pinheiro, minha amiga e parceira, para a gravação de mais um podcast. Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, a gente está aqui toda semana falando sobre empreendedorismo, trazendo profissionais da área para conversar com a gente um pouco, trazer um pouquinho da experiência deles, trazer um pouco do conhecimento que eles agregaram durante esse período, para trazer conhecimento mesmo e a gente conseguir desenvolver esse empreendedorismo que tanto falamos. Hoje a gente está aqui com o Pedro Tavares, e ele veio falar para a gente um pouquinho sobre atendimento ao cliente. E aí, falando um pouco do Pedro, o Pedro é engenheiro de formação e dono e proprietário da Upgrade Engenharia. A empresa foi fundada em 2015 com o objetivo de prestar serviços e obras de qualidade. Atende atualmente grandes empresas no ramo de varejo, como Carrefour, Pão de Açúcar, Super Nosso, Apoio Mineiro e Rede Tapar de Estacionamento. Tem 11 funcionários e o faturamento anual de 2,7 milhões. E aí, Pedro, vamos falar de negócio? Bora! Pedro, conta um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aí, como é que você montou sua construtora, um pouquinho a história da Upgrade também pra gente. Foi muito simples, né? Eu caí no colo, tava prontinho. Acordei um dia e tava lá me esperando. Já tava tudo resolvido. Te deram ela de presente? Foi, de presente. Mentira, tá, gente? Isso não existe, não. Na época que surgiu a oportunidade, né, de trabalhar nessa área, foi bastante complicado. Eu estava trabalhando em uma empresa que estava abrindo processo de falência e não abria mão dos funcionários. Então, como um profissional, né, de mão cheia, eu tive que continuar trabalhando. Não conseguia largar, nem abrir mão. Porque eu não tinha mais para onde ir. E ao mesmo tempo que eu estava trabalhando na empresa durante o dia, à noite eu comecei a fazer os biquinhos por aí, né? Até a empresa ir ganhando perna e tal, e conseguir sair da outra empresa que eu trabalhava. Até o bico virar o serviço principal, né? Exatamente, até o bico virar principal. Normalmente isso é a história de quase todos os empreendedores por aí, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que as pessoas têm muito receio em começar a empreender. Eu vou pedir demissão e começar a empreender. Eu falo, não, vai com calma. Tenta conciliar isso aí, tenta equilibrar esse faturamento aí. Na hora que você entender que tá passando já do ponto, aí beleza. Você vai dedicar mais tempo para um negócio do que para o outro. Né? Até para você ver se você realmente quer esse caminho. Se você gosta, se é viável, se tem cliente, que às vezes você tem a ideia perfeita, né? Deixa eu sair, agora pedir demissão, xingo o chefe, bate a porta. Não existe cliente, né? Inventei na minha cabeça. Mas foi mais ou menos por isso aí. E daí foi dedicando, colocando prioridades, né? Pro que realmente tá na minha cabeça, na meta de vida e vamos embora. E como é que foi esse processo interno mesmo, de sair do CLT, que é aquele tic-tic todo mês garantido ali na conta, e ir para esse caminho do empreendedorismo, né? Que muda muito a percepção de vida mesmo, né? Dessa garantia financeira e tal. Sim, muda assim, absurdo, né? Em todos os sentidos. Primeiro, você propor suas próprias metas, né? Você ter a ideia de que aquilo ali realmente é o seu caminho. Porque ninguém vai te cobrar. Ninguém vai te tirar da cama. Você não vai ter um cartão para bater ponto. Você não... Como se diz? Não tem chefe. Você não tem que entregar resultado para ninguém, né? Para você mesmo. Em compensação, se não sair da cama, o dinheiro não cai da cama, né? Mas eu te falo que quando eu comecei a empreender, eu falava isso, porque agora eu vou fazer meu horário, eu vou malhar 2 horas da tarde, eu vou ter isso, não vou ter chefe. Descobri que em vez de um chefe, eu tinha 18, né? Porque todos os clientes passam a ser seu chefe. Porque você tem que se enquadrar no horário dele. Um quer ter reunião 6 horas da manhã, o outro 10 horas da noite, o outro na hora do almoço. Exatamente. Acabou, né? Tem que enquadrar. E tem um sócio também invisível, né? O governo. Exatamente. Come uma beiradinha também, né? Isso envolve mais a parte de estudo, né? De preparação para você abrir o seu negócio. Você tem que entender que você vai gastar... Para você conseguir precificar, né? A gente fala muito de precificação aqui. E para você precificar, se você não estuda, onde que você vai se enquadrar? Qual que é o imposto que você vai pagar? Quando que esse imposto vai aumentar? Você não consegue, você não ganha dinheiro. Você vive para pagar o governo. Hoje em dia o pessoal começa, assim, quem tá começando muito com o MEI, né? Sim. Só que no caso de consultor, que foi o mesmo que eu passei, sua primeira obra já estoura o faturamento do MEI. Porque você fatura muito e não quer dizer que você recebe muito. Você recebe um faturamento alto, mas aí você tem que pagar um fornecedor X, um Y, um W, um tal, isso, e acaba que a sua
Seu lucro acaba sendo bem menor, mas o seu imposto é muito alto. É muito alto e você tem que... o segredo desse início, você conseguir desenvolver bons fornecedores. Conseguir uns cadastros legais para você parcelar. Realmente, no início, você tem que parcelar. Tem um prazo para pagar, um prazo maior para pagar. Você tem que saber jogar com essas... E os fornecedores? Você vai na indicação, você vai no teste, tentativa e erro. No início é tentativa e erro, né? Conversa muito com todo mundo da área, mas no início é tentativa e erro. Vira e mexe. Vai entendendo o que funciona para você. Sim. Vira e mexe, pisa na bola. Com a frequência maior do que a gente gostaria. Pisou na bola, bonito. Não façam isso. Por favor. Por favor. É bem complicado. Esse negócio de fornecedor é bem complicado. Porque a gente fica dependendo de gente que a gente não manda. É mesmo contato que você tem com o cliente. O cliente vira seu chefe, você vira chefe do fornecedor. Só que você não consegue controlar, não é seu funcionário, você consegue mandar ele embora. Você precisa dele. Exatamente. E aí vira um ciclo muito louco, porque pra você entregar o seu resultado, você precisa de um cara que você não consegue controlar. Exatamente. Muito louco isso, né? Muito louco. E aí, Pedro, trazendo um pouquinho pro lado do atendimento ao cliente, que a gente acha que é o seu diferencial aí, quando a gente fala da área de engenharia, é muito complicado, porque a gente, no seu caso, no caso da Letícia não tanto, né? A Letícia lida com sonho, que a Letícia constrói casas. Então, a Letícia lida com sonho. Bem diferente. Você lida com o problema, né? Você lida com a dor. O cara te liga pra você resolver o problema dele. Então, você já pega o cara, na grande parte das vezes, estressado, com alguém cobrando ele. Isso aqui precisa resolver, isso aqui tá muito ruim, isso não tá legal, caiu o teto, quebrou a escada, aconteceu qualquer coisa que não tá legal. Então, você já pega o cara no limite da paciência dele. E aí tem que ter todo um jogo de cintura pra você conseguir trabalhar aquilo ali, porque você tem seu prazo, você tem seu preço, você tem tudo aquilo pra conseguir fazer. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória aí, desse relacionamento com esse cara estressado. Sim, isso principalmente em áreas de manutenção, né, e administração de imóveis, de condomínios, né, principalmente de shoppings e supermercados, isso é muito comum de acontecer. Porque a gente também não sabe a pressão que o nosso cliente está sofrendo por trás. Sim. Você não lida com o dono do Super Nosso, né? Você não lida com o dono do Carrefour. Você lida com um cara que tem uns 4 chefes ainda antes exatamente, dele. Que vai passar todo um aperto para chegar em mim. E, graças a Deus, até hoje, raríssimas vezes, chega com, como se diz, malcriação ou com... uma coisa mais ríspida. Grosseria. Então, essas coisas como é que eu vou dizer? É mais fácil de contornar quando tá... De ter jogo de cintura, jogo de cintura, quando não tá no nível... Exatamente, quando tá mais educado. Então, a gente tem que evitar ao máximo chegar no ponto crítico. No ponto crítico. Hora ou outra acontece, né? Não tem jeito. Principalmente por causa do estresse, de cobrança. Pressão mesmo, né? Pressão e, às vezes, também estouro de custos, né? Que normalmente o cara não está preparado para aquilo. Mas o que eu gosto de usar é mais uma aproximação real, né? E entender. Me conta o seu problema, né? Que eu consegui entender melhor. Te atender melhor. E, realmente, quando o cara, ele... Se abre, é mais fácil, porque você consegue entender melhor o que ele está precisando. Trabalhar direto na dor dele, de fato, né? Tipo assim. E para falar a verdade, às vezes tem um jogo de xadrez, uma dificuldade, mas se você for a fundo para entender real o problema do cliente, ele já sabe a resposta. Sim, exatamente. Ele já sabe o que tem que ser feito. A maioria das vezes ele precisa mais de uma confirmação. Né? Tem muito isso na engenharia, né? Muito. Confirmação. Eu tinha muito isso quando eu tava na área também, que fala assim, não, eu tô com um problema aqui de vazamento, por exemplo, que é um problema pertinente no seu negócio, e aí era no meu também. Vazamento, infiltração e brarararará. Cara, todo mundo sabe qual que é o problema raiz. Todo mundo sabe de onde tá vindo. Só que para resolver esse problema raiz, é caríssimo. E aí fica todo mundo querendo enfiar coisa onde não tem. Tipo, não, mas eu vi uma reportagem que se passar um não sei o quê vai resolver. Cara, não vai. Só que como você não tem dinheiro, você fica querendo confirmação de outras pessoas de como que é possível resolver aquilo ali, sabe? Até você chegar igual uma empresa hoje que aparentemente consolidada na área de manutenção de mercado, igual a Upgrade, eu chego e posso falar abertamente, infelizmente, essa é a solução que eu posso te dar,
eu acompanho da minha garantia se fizer assim. Se você quiser que eu faça um paliativo, eu não vou me garantir. Eu vou fazer o que você está me pedindo, mas não vai ter minha garantia. Com esse tipo de postura, você acaba aproximando muito do seu fornecedor. Né? Você ganha confiança. Eu falo assim, que todo mundo, né, no mundo dos sonhos, o pessoal quer qualidade, preço e prazo, né? Sim. Mas se você apertar o cliente, você vai saber o que realmente tá doendo ali, né? Eu vejo assim, hoje eu trabalho muito com qualidade, acima de tudo. Você sempre tem que estar buscando o melhor custo-benefício, mas o foco é a qualidade. Então, eu penso que obra comercial, assim, já fiz muitas obras, já fiscalizei, já trabalhei com obra comercial, com shopping, enfim, já passei um pouquinho por essa loucura também. O prazo é muito corrido. Sim. E eu acho que um dos grandes desafios é que você começa uma obra e você termina essa obra todos os dias. Sim. Porque você protege tudo ao seu redor, você faz isso, no final do dia tem que estar tudo limpo, tudo entregue, tudo... E o cliente ainda vai reclamar de poeira de obra, né? E não tem como. Então, para contornar isso, é muito jogo de cintura mesmo, né, Pedro? A questão desses prazos é que realmente sempre aperta, que dá esse jogo de cintura para você... ficar em paz com o seu porque eu acho que cliente, um grande diferencial também, nesse caso de prazo, quando o prazo é o representativo, é a sinceridade, né? Sim. Porque é muito fácil chegar um fornecedor, o cara fala assim, eu preciso que você faça em 3 dias. O cara fala, não, pode deixar, vou fazer. Não vai, cara. Não vai. Ele vai te entregar em 7 ou mais. Então, se você chega e fala assim, olha, em 3 dias eu não consigo, eu vou trabalhar muito pra te entregar em 7, mas pode ser que aconteça em 10. O cara, ele vai fechar sabendo disso. Sabendo e ainda vai passar para os superiores todo mundo dele, que vai ser desse jeito. 15 dias. Exato. Vai colocar o prazo dele, né? Chegou lá no paciente que é 30 dias, vai falar, esse menino é muito ruim, gente, vamos trocar aqui. Pedro, agora voltando um pouquinho, a gente falou de quem são os seus clientes principais hoje, mas fala um pouquinho do tipo de serviço que você presta para eles, para o pessoal entender melhor. Sim. A gente faz serviços de obra e manutenção na área de supermercados, de shoppings, lojas. O foco maior são comércios de grande porte. Na área do varejo e shopping centers também. Estacionamentos grandes também a gente faz. Muita obra e manutenção. E aí faz toda a parte, civil, elétrica, hidráulica... o que tiver. Resolve o problema. Tá alinhado com a Liberty, então resolve o problema. Exatamente. E aí pega tudo. Porque o que eu sinto muito, a experiência que eu tive em shopping, é que a gente precisa desse tipo de cara. Tipo assim... Cara, eu preciso trocar uma lâmpada em altura, minha equipe interna não troca, eu preciso de alguém que venha aqui hoje, agora, e troca a lâmpada. Beleza, eu faço. Agora eu preciso que alguém venha aqui, reforme toda a minha praça de alimentação, troca o piso, troca o mobiliário, troca o projeto luminotécnico e... beleza, eu faço também. Faço também. Mas você faz isso? Você faz, tipo, serviço pequeno? Tipo, eu preciso vir aqui e trocar 10 lâmpadas. Eu adoro serviço pequeno. Você vai concluir. Mas o que eu falo muito, a gente estava conversando recentemente sobre isso, que às vezes é a porta de entrada. Sim. Porque você conseguir confiar em uma empresa para reformar sua praça de alimentação toda, você precisa de uma estrada, você não vai contratar ele de cara. Toma aqui, faz minha praça de alimentação. Agora, se você já tá ali há 1 ano, trocando lâmpada, pintando, arrumando gesso e fazendo isso bonitinho, do jeito certo, limpo, passando confiança, atendendo o cara, ele vai pensar em você na hora de reformar a praça de alimentação. Então, você precisa entrar. Talvez é a porta de entrada, sabe? Sim. E querendo ou não, a gente fala que obra, nesse setor, obra grande não acontece com muita frequência. São as obras que sempre tem mais, são obras de no máximo aí 1 semana, e depois você vem com obras de 1 mês, 2 meses. Obras de 1 ano, coisas grandes assim, é quando você vai tirar um supermercado do chão. Então é uma coisa mais puxada de acontecer. É mesmo, porque hoje você tem uma equipe grande também, né? Que consegue chegar e tomar conta e fazer num prazo mais ágil do que você colocar 2 peão ali pra fazer, trocar um piso inteiro. Demora muito mais. Sim, demora muito mais. Mas se bem que, Pedro, você falou isso da manutenção super nossa, eu acho que se eu demorar mais meia hora pra voltar pra casa, quando eu chegar lá vai ter um super nosso também, né? Eles estão dominando BH, gente, né? Não? Sim. É uma disputa brava. Por isso que o faturamento tá alto, velho. Fazendo super nosso todo mês. Super nosso, Araújo e... Tomara que continue. É uma disputa boa aqui em BH. Se demorar, na sua tem uma Araújo, na minha tem um Super Nosso. Meia hora de trânsito tem um Smart Fit na sua também. A gente sempre ia ao Verde Mar. E aí era muito perto. Tipo, 2 minutos a gente chegava no Verde Mar.
Agora tem um super nosso no caminho pro Verde Mar. Eu falei, cara, não é antes. E agora o que eu faço? Achei. Não, mas inclusive eu vi uma jogada de marketing mudando totalmente o foco de hoje. Incrível, que era o seguinte, o McDonald's, ele tem uma estrutura fantástica para fazer o levantamento de onde vai ser feito cada loja. Se o público dele consome, a idade do público, quantas pessoas passam por aquele local, o tipo de alimentação que tem do lado, e eles têm uma estrutura, tipo assim, uns 50 pessoas só no Brasil que só ficam analisando e aprovando o local. Aí depois que eles aprovam o Burger King, abre uma do lado. Incrível. Já tem o estudo pronto. É real, é desse jeito que Planejamento 2023, Burger King. Como que você vai fazer economia esse ano? Vou abrir Burger King onde tiver McDonald's. Pra que eu vou ter 50 pessoas? O McDonald's já tá estudando isso, velho. Eu quero trocar raiva com as Araújo. Exatamente. Abriu aqui, abriu outro em cima. Pronto. Pra que você vai perder tempo estudando? Aí, sei lá, agora tem um ali, agora tem um no caminho. Resolvi meu problema. Coleguinhas desde sempre, copiando o trabalhinho do amigo. Exatamente. Sempre. Faz, aquele, né? Faz igual. Copia, mas não faz igual. Essa é ótima. Ai, bom. Voltando, então, pro atendimento ao cliente. Volta a chavinha, vira a chavinha. Você lida hoje com diversos públicos, né, Pedro? Imagino que dentro do seu negócio você lida, igual a gente falou, com o gerente da loja do supermercado ou o cara da manutenção do supermercado. E você lida quando você vai pegar um lugar menor, uma estrutura menor, você vai fazer uma obra de loja, você lida com o proprietário da loja, ou com a franquia, ou a pessoa de compras te busca para fazer orçamento. E a gente tem relacionamentos muito diferentes com cada uma dessas pessoas, né? Fora a equipe que você ainda tem, que é um relacionamento ainda mais diferente. De classe social mesmo. De forma de falar, né? De linguagem. Como que é isso pra você? Assim? Você sente essa dificuldade ou você se posiciona e fala, meu jeitão é esse aqui e vou conversar com todo mundo igual? Não, jamais. A gente, o que eu procuro abordar é sempre com humildade mesmo. Porque cada pessoa tem a sua realidade, cada pessoa tem suas dificuldades, tem seu grau de escolaridade. E tem sua história. Tem sua história. Então, no princípio de conversa, tem que tentar captar a bagagem social que aquela pessoa tem e como ela gosta de se relacionar. Se relacionar, exatamente. Eu tenho clientes que adoram conversar na brincadeira. Brinca, o orçamento é esse aí. Ou outros, não, eu quero formal, por e-mail, redija bonito e tal. Ou tem pessoas, não, eu quero pra ontem. Rabisca aqui no guardanapo. Rabisca aqui pra mim, já vai executando aí que eu vou lá aprovar pra você. Acontece. Então, a gente tem que ser... Não é duas caras, não, tá, gente? Maleável. Tem que ser maleável. Se adaptar ao formato de cada um mesmo. De cada um e ajustar. Isso, pra mim, é um princípio básico de qualidade. Porque a qualidade não tem a ver com você, com o que você acha. Tem a ver com o que o seu cliente quer. Então, você tem que realmente entender para ter essa qualidade. Então... E eu falo muito que a forma que você fala, muitas vezes não conversa com todo mundo. Sim. A gente falou isso aqui em outras gravações também. Porque às vezes, a gente estava falando de Instagram quando a gente conversou isso, né? Às vezes uma pessoa que tá lá no Instagram toda formal, maquiada, bonita, não sei o que, ela não conversa com todos os públicos. A outra que já chega avacalhada, descabelada, não sei o que, também não conversa com os outros públicos. Mas cada um tem seu público fiel. Então, para você se fazer entender pelo público, você tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Você tem que Não adianta também do jeito que você chegar e falar, você apresentou uma proposta super formal, falando que você vai fazer adaptação do processo de melhoria da parede de tantos metros, não sei o quê, e falar isso com o seu funcionário. Fala, cara, vai lá e pinta. É aquela parede que tá atrás do elevador. Exatamente. Mas assim, não adianta, sabe? Não. Você vai, com cada um você conversa de um jeito pra se fazer entender. Senão você não é entendido também, né? Igual, por exemplo, você vai se aproximar de clientes. Tem cliente que quer ir num restaurante, quer conversar, quer pedir um cafezinho, quer que você pague a conta. Agora tem clientes, não, que eu vou no boteco, um torresmo, uma cerveja, vão lá, racha a conta e vão embora. Eu sou esse tipo aí. Pode me chamar. Eu tô nessa aí do torresmo. Do boteco, torresmo, muito melhor. Mas é isso mesmo. Ô, Pedro, mas então assim, apesar de ter linguagens diferentes, você vai lidar com, você vai falar de forma mais formal, de outro de uma forma mais despojada. Existe um roteiro, tipo, eu vou ter uma primeira reunião de apresentação da minha empresa, na segunda eu vou apresentar um orçamento, depois você falou, uma no guardanapo e tudo, tem... Você pode ter isso na mente, mas nunca vai ser. Você não pode funciona, se preparar. Rasga o seu roteiro. Você pode se preparar e tal, mas não dá, cara. Eu acho que roteiro de atendimento, não o dá. cliente que faz.
Não tem jeito. Claro que é importante você ter todo o seu processo desenhado. Sim. Né? Eu tenho uma apresentação da empresa, eu tenho um site para ele visitar. Você tem que ter os macros, né? Isso. Eu tenho a proposta prontinha desenhada, eu tenho um e-mail com o meu domínio, eu tenho o meu negócio bonitão pro pior cliente eu atender. Se o cara me ligar e falar, vem aqui e faz, depois você me fala quanto custou, eu vou fazer também. Faço também. Tipo, então, não, eu tenho 5 minutos pra conversar com você, que pareceu uma reunião de emergência. Você vai embora, vai ficar triste? Não vai. Tá resolvido, eu vou resolver. Vai ficar triste. Eu acho que é isso mesmo. Ó, tem que dar uma volta aqui no supermercado enquanto eu faço uma vistoria, você vai andar aqui junto comigo aqui, acelerado no 20 por hora, e vamos fechar esse negócio. E no final, quando chegar lá na portaria, eu quero preço, né? Deve ter frequência, né? Tem. Quanto é que é? Pedro, vem aqui, tu fazer um negócio pra mim. Tem que fazer aquilo ali, mudar aquilo ali, pegar essa gôndola, trazer pra lá, isso aqui parou de funcionar, não tá energizado, os negócios estão derretendo o sorvete. Agora, quanto é que é? Quanto é que é? Pode começar. Pode começar. Sua equipe tá aí? É assim mesmo. Começa amanhã? Essa noite, né? A gente fecha às 10, às 11, sua equipe tá aqui, já tá tudo protegido, né? Vamos lá. Quando a gente fala de relacionamento com o cliente, sua equipe tem um envolvimento nessa questão? É uma coisa só você fala com o cliente ou a equipe no dia a dia acaba lidando também com o cliente? Normalmente o primeiro contato, questão de orçamento e de programação de trabalho é comigo. Aí eu costumo acompanhar no primeiro dia e depois eu deixo eles mais soltos. Mas o que eu procuro fazer é ter funcionários que pensam na mesma linha que eu. Que na minha ausência quem me representa são eles. Sim. Né? Eles estão de fato vestindo a sua camisa. Exatamente, vestindo minha camisa, eles que estão lá no dia a dia. Então, é importante que eles saibam se portar com educação, que saibam entender o cliente e se der qualquer situação, o meu cliente sempre tem meu telefone. Se tiver qualquer problema, qualquer situação, ele já entra em contato, que eu já resolvo e tento chegar sempre no meio do caminho, sem grosseria, sem ignorância. Às vezes é o mais comum, né? Infelizmente. Não, você não pode sair batendo. Primeiro a gente tenta saber o que pegou, né? Para depois... E você tem um turnover grande? Muda muito o funcionário? Manda embora contrato, manda embora contrato? Ajudante. Bastante. Ajudantes Você também? Não decoro o nome. Não dá pra decorar. Não dá. Esses dias tinham lá na minha obra que era o Denner, aí foi o irmão do Denner. Aí eu já não aprendi o nome era do irmão do Denner. Devia ser tipo isso. Era o irmão do Denner, aí levou o primo. Aí o Denner e o irmão já saíram. Agora ele é o primo do Denner, não faz nem sentido, sabe? Acho que ele é primo da mesma mãe do Denner, sabe? Quem que é esse? Esse é o primo do Denner. Ótimo, veio hoje, tá trabalhando bem, tá ótimo. Seja bem-vindo, continue. Não dá tempo. Você quer o quê? Uma coca, um torresmo? Exatamente. Pelo amor de Deus, não vai embora. Não vai embora, não dá tempo, gente. Não, mas tem isso também, e não só quando é diarista, né, que acontece muito na construção civil, pessoas na diária que às vezes não quer ser carteira assinada e tudo mais, né? Aí faz o MEI, né, e emite a notinha lá rapidinho e resolve o que tem que ser resolvido. Mas eu participo de um empreendimento que é uma construção de um prédio lá no Caiçara. E lá são todos fichados. São 8 ou 9 funcionários, se não me engano. Entre pedreiros, carpinteiros, ajudantes e por aí vai. A estrutura enxuta. Aí não é tão grande, não. O prédio é pequenininho também. São 6 andares. E tá no início também. Então, a parte mais grossa. Entendeu? Aí essa parte mais grossa, ela é toda terceirizada, né? Fica mais em conta. Aí, desde de dezembro até aqui, dos 8 funcionários, nunca estiveram os 8 presentes. Nem um dia. Nem um dia. A gente ri, mas é de chorar, né? Caraca, pelo amor de Deus. Tá lá, diário de obra. Pelo amor de Deus, compromisso. Presenças, 7. Faltas, 1. Nunca tá todo mundo. Não, gente, carnaval não é feriado pra construção civil. Acho que a gente pode até rever essa lei. Mas não é feriado, funciona normal. E assim, você explicar pro cliente que ele vai pagar normal e a pessoa não vai trabalhar, nem sempre entende. Imagina no seu ramo, que é mais acelerado ainda, né? Então, e que movimenta muito nessas épocas. Imagina a loucura que deve ser aí nesse quesito. Mas no carnaval teve uma obra minha,
Tá acontecendo agora, nesse exato momento, a obra. A obra tem, tipo, uns 22 funcionários. Foram 2 no carnaval. O encarregado e o estagiário. Estagiário pode faltar, não. Pode não. Estagiário. Não pode. Os 2 fizeram uma aposta. Eles têm uma aposta lá na obra, que é o seguinte. Como só os 2 não faltaram, eles fizeram uma aposta R$100. Quem faltar, o outro... Tem que pagar R$100, sabe? Pra os 2 não faltarem. Aí eles estão, tipo assim, meu filho tá doente, foda-se. Vou trabalhar. Eu tenho que ganhar R$100. Aí eu gostei da brincadeira, falei, eu vou cobrir a oferta. Quem faltar, eu vou dar os R$100 a mais pro outro, entendeu? Aí já tá assim, R$200 não falta. Não, mas gente, eu tô literalmente pagando pro cara não faltar. É surreal, mas foram 2 pessoas. Absurdo, de 22. Cara. Você tá pagando 2 vezes. Exato, é absurdo. Você tem um planejamento da obra e vai 2 pessoas de 22. É muito complicado. As pessoas não têm compromisso. Não tem. Tipo assim, igual você falou, tem muita coisa que é terceirizada. Então, minha equipe de pedreiro, por exemplo, ela é terceirizada. E aí, a minha equipe de obra vira massa, fornece... Porque quando você põe o tijolo, gente, você põe o tijolo e você põe uma massa embaixo dele, em cima dele, e isso é o ajudante que faz, e o pedreiro põe o tijolo no lugar certo, mais ou menos isso. Bate por aí. Mais ou menos isso. E aí, a equipe que fornece isso, a massa, a estrutura e tal, que leva o material e põe no andar, é minha equipe de servente, não foi ninguém. Meus pedreiros todos lá parados. Terceirizado, ficou tudo parado. Acontece. Tem uns lá que era mais desembolado que a produção. Que foi lá buscar. Peraí que eu vou fazer minha massa. Já levantei, já tô no carnaval aqui trabalhando. Peraí. Já sai de casa, né? Fazer meu bloco. Pegou o trocadilho. A gente postou uma dessas. Vocês acharam que não ia ter bloco depois do carnaval e o caminhão de bloco de concreto chegar. Muito piadista. Pedro, e aí voltando nessa questão do atendimento, é muito difícil você manter esse atendimento de qualidade, como você falou. Você faz o pré-atendimento, você assina o contrato, você vai lá no primeiro dia, você monta o cronograma, você acompanha o primeiro dia e delega. E aí o cara tá ali. E aí você conseguir manter esse atendimento de qualidade, nem sempre é fácil. Claro que é bem importante você ter uma equipe alinhada com seus valores, com o que é importante para sua empresa. Porque eu falo assim, que valores são muitos, né, gente? Não é porque chama valor que é bom, não. Tem vários valores que são ruins. Não, o nosso valor aqui é entregar de qualquer jeito e sair correndo pra gente pegar a outra. Tem gente que tá alinhado com esse valor. Antes o errado na hora certa do que o certo na hora errada. Não façam isso. Não façam isso. Então, apesar de você ter uma equipe envolvida e alinhada com isso, é difícil. Não é você. O olho do dono, de fato, engorda o gado. Isso é um fato. Como que você acha? O que você acha que é o segredo, além de ter esse valor alinhado com os caras, de você conseguir se fazer presente? Porque eu falo também que o cliente tem que ver que a gente tá trabalhando. Não adianta estar a equipe ali e falar assim, o Pedro veio aqui, assinou o contrato, mandou esses meia dúzia de menina aí pra resolver o negócio e nunca mais apareceu. Então você tem que fazer presente, você tem que fazer ser lembrado também, né? O que você acha que pode ajudar nesse processo de se fazer presente mesmo não estando, sabe? Mesmo não estando? O que eu costumo usar são umas táticas de foto, né? O pessoal peço foto, porque realmente não dá pra acompanhar tudo, sim, né, gente? Vocês imaginam, né? Não tem jeito. E a tecnologia tá aí pra gente. Tá pra ajudar. São muitas frentes que acontecem no meu dia a dia. Não tem como acompanhar tudo. Você tá em todo lugar. E fora os orçamentos que tem que fazer. Né? Fora o administrativo que é seu, né? Também, tudo comigo. Então, eu preciso de fotos. Às vezes, tem uma duvidazinha boba, que todo mundo, que acontece, que eu poderia já resolver por telefone mesmo, mas eu gosto de pegar a dúvida, mandar para o cliente. Tá vendo? Aqui, ó, tem essa questão. Porém, a solução mais prática e barata é essa. Já vem com o problema e a solução. A solução, já estou resolvendo. Então, o cliente vê que você está presente, participando, que você participando ativamente ali, do serviço. Então, e ao mesmo tempo também, o meu cliente não tem condição de acompanhar todas as obras dele. Ele também não está focado só nisso. Não está focado só nisso. Então, ele vai olhar rapidamente e vai falar, beleza, tá andando. Olha, já fez isso aqui, eu nem tinha visto ali no fundo da foto, olha lá, já fez isso, isso. Ele vai acompanhando de alguma forma também, já que ele também não está ali junto, né? Sim. E tem aquilo que, logo quando a gente faz o orçamento, eu já sei qual que é o nível de qualidade que o cliente quer. Se eu chego na obra, né, para dar incerta, que a gente sempre dá, né, não está de acordo, desmanche, faz de novo. Você falou do negócio muito bom aí. Sim. Você falou a gente já sabe a qualidade que o cliente quer. Sim.
existe formas diferentes que o mesmo cliente quer? Exemplo, tá? Não sei, tô Maria cliente aqui. Super nossa. Exemplo ali, ai Letícia, eu ia falar, não usa o nome de marca. Maria é um supermercado, Letícia é outro, por favor, ajuda a gente. Me explique como se eu tivesse 5 anos. Você vai no Super Nosso do Vila da Serra, que é um bairro super classe AA. Você vai no Extra de Contagem. São públicos completamente distintos. Sim. Eu dei exemplos de supermercados diferentes, mas vamos supor que tem um Super Nosso lá em Contagem. Não sei se tem. Com certeza. Com certeza. Pedro, já deu manutenção em quantos lá, por favor? Tem um lá grande. Aí, ó, tá vendo? Claro que vai ter. A contratação, no sentido de qualidade, é feita de forma diferente? As lojas, no sentido de estrutura, são montadas de forma diferente? Sim. No caso de... O que eu vejo mesmo nessas lojas, muda a questão de idade da loja. Por exemplo, porque a franquia ela acaba evoluindo e são franquias, né? Sim. Super Nosso, Carrefour, são franquias. E ao longo dos anos, elas vão chegando num consenso, vai... passando por pacotes. Você queria merda, vão mudar. Vão mudar. A partir da próxima loja não vai ser mais isso. Não, e assim, redução de custo, melhoria de qualidade, tudo isso. E ao mesmo tempo que essas novas vão sendo lançadas, eles vão pegando para trás as mais velhinhas e atualizando. E muitas vezes o pacote de engenharia que está embutido ali naquela da década de 70 não acompanha mais. Não atende. Então, acaba tendo diferenças de, por exemplo, se eu for lançar um tubo na loja do Vila da Serra, é um serviço assim. Facinho, tá tudo ali bacaninha, estrutura nova. Se eu for lançar lá no Tirol... Quebrar o chão. Lá é assim. Entendi. Então, e aí fica remendo, e aí, consequentemente, o cliente vai ver. Mas, assim, eu perguntei isso porque eu tenho dúvidas se o olhar do cliente é outro, entendeu? É outro, não é? Completamente diferente. O nível de acabamento lambido. O acabamento final, né? Aquele que bonito. Você tem que ficar lambendo várias vezes até... Passando paninho. Passando paninho e tal. Passa o paninho pra ficar no jeito. Entendeu? Isso muda demais. Porque a própria percepção. E tem até questões de venda. Estratégia de venda. Se você vê, por exemplo, uma loja do Apoio Mineiro, do Tirol ou de qualquer outra região, você pode ver, os produtos nas gôndolas não estão limpos. Eles não se atentam a isso, porque o cliente não liga para isso. Não está preocupado. Isso não vai fazer diferença na venda dele. Não vai fazer. Ele só está ali pelo preço. Então, se o preço está legal, ok. Agora, você vai num Super Nosso no Vila da Serra. Tem que estar brilhando. Encerado o chão, tudo legalzinho. Então... Mas assim, o piso que é sentado em um é o mesmo que é no outro. Os dois são o mesmo mármore, os dois são o mesmo porcelanato. Acaba sendo porque é uma franquia, né? É um modelo de franquia, de padronização de marca. A equipe que acompanha essa obra do Super Nosso ou do Apoio Mineiro é a mesma? Porque eu acho que muda muito o olhar de quem te cobra também. Sim. Lá são vários engenheiros. Acho que hoje são 4 engenheiros que fiscalizam as obras. Então, eles distribuem de acordo com o perfil de cada engenheiro. Eles já mapearam. Isso que a gente tá falando. É mapeado. É mapeado. E aí o cara ele vai pro estilo de loja que mais representa o trabalho dele. É isso. Exatamente. Faz diferença. O atendimento, ele é isso que eu gosto de trazer, cara. O atendimento, ele é desde do primeiro tijolo até a venda final. Sim. Ele é desenhado para aquele perfil de cliente. É desenhado. Isso que é mágico pra mim. É legal. Porque, assim, até o gerente que vai ser escolhido pra cuidar daquela loja vai ter um perfil diferente. Então, cada um... Isso, eu tenho a minha cunhada, beijos, Cunha, ela trabalhava na Mondelez. E ela fala que o produto que você coloca na fila do caixa muda de loja pra loja. Você vai na Americanas, de um setor classe A e de um setor classe C... Em uma vai estar o Trident, no outro vai estar o Mentos do carro, que custa R$13. É o corredor do não. Entendeu? O corredor do não, o corredor do não. Você já entrou, vocês têm criança, você sabe, Entra com eles lá pra ver. Não. Então muda até isso. A forma que o produto é distribuído dentro da loja e no corredor do não, de acordo com o perfil do cliente que vai estar ali.
porque é compra de impulso. O cliente classe C vai comprar um Trident por impulso. Ele não vai comprar um Mentos de caixinha de pôr no carro que custa 13. Nem tem carro, muito talvez. do orçamento dele. Mas no classe A ele vai falar assim, precisa de um chiclete. Nem sabe quanto que custa o Trident e quanto que custa o Mentos. Então, a forma de vender, isso pra mim é muito mágico no funil genial. de vendas, cara. É genial. Porque é desde o primeiro tijolo. Era isso que eu queria saber. Tem uma equipe de engenharia focada em cada tipo de obra. Isso pra mim é maravilhoso. Em cada perfil. Isso pra mim é incrível, assim. Desenha tudo na minha cabeça de uma forma muito mágica. E isso muda tudo, assim. A gente tá falando do Supernossa, tem um Supernossa aqui em Santa Teresa. Eu sou aqui de Santa Teresa, um bairro muito tradicional. E o bairro tem algumas leis específicas do bairro de construção. Então, você não pode ter um empreendimento acima de X metros quadrados, não pode ter acima de tal altura, não pode demolir fachada. E eles adaptaram a franquia à fachada de uma casa antiga que existia, seguindo todas as normas. Então, assim, eu tenho certeza que é total fora do padrão. Total fora. Quando eu te perguntei se é a mesma coisa, que assim, eles seguem o mesmo padrão de cor, a mesma tinta da fachada, mesmo. Totalmente diferente, que é proibido a CM, que é proibido você colocar qualquer coisa muito luminosa. Sim, recentemente a gente passou por isso na rua Guajajaras, ali com Afonso Pena. O prédio ali é tombado. Sim. O bairro aqui é tombado. Então não pode acontecer nada. Né, em fachada. E lá pra dentro, mantém. Tudo bonitinho. Lá pra dentro você destrói. Você vai falar. Tem um shopping lá em São Paulo que chama Shopping Light. Vocês já devem ter visto ele no Natal, que é super famoso. São várias janelinhas vermelhas que fazem um coral de Natal. O shopping é tombado. Você passa na porta, não parece um shopping. Você tá no centro de São Paulo, aqueles prédios antigos, maravilhosos. Você entra num puta shopping. Tipo assim, dentro escada rolante, loja, vitrine. 4 ou 5 Starbucks. Exato. Pelo menos, né? Pelo menos uns 4. Lá eu acho que tem 6 andares, deve ter mais uns 8. Mas por fora você não acha que é shopping. Uma coisa muito louca, assim. Ô Pedro, seu leque de serviços é bem extenso. Conta um pouquinho pra gente os serviços prestados, como funciona, seu time executa, você terceiriza. Você já comentou aí que tem um outro que é terceirizado. Falei, o que é a sua equipe, o que é terceirizado, como é que... Eu tenho equipe própria hoje do pessoal que é de carteira assinada, que eles fazem manutenção volante de supermercado. É muito legal isso, eu vou interromper, porque eu sei disso e o Pedro não vende. Não, e o que é isso, né? É a troca de lâmpada? Eu já ia perguntar, é a troca de lâmpada que ela falou. O Pedro, ele tem uma equipe que faz a manutenção preventiva e acaba fazendo um pouco de corretiva também. De quantas lojas Supernosso? São 16. 16 lojas Supernosso. Para isso, ele tem essa equipe de 8? São 10. 10 caras, carro alugado, ferramenta em todos os carros, que ficam rodando essas 16 lojas, fazendo a preventiva e corrigindo coisas que estão ao alcance e dentro do contrato. Trocar lâmpada, pintura. Isso é um contrato mensal que você faz? É um contrato mensal. Contrato mensal. Ele tem um contrato anual, pagos mensalmente, para manter, para uma equipe de manutenção mesmo, que tá ali mantendo aquilo ali. Fantástico. E pro cliente fica mais barato do que você terceirizar cada coisa. E tem uma garantia, deu ruim aqui, corre aqui. O cara tá sempre rodando todas as lojas. E acaba, que eu gosto muito de falar isso, que com preventivo você economiza, né, cara? Você vai ali ver antes do negócio dar erro, você já verifica e consegue corrigir. E nesse contrato você vai também? Você tem que ir lá, deixa eu ver se tem estrutura. A parte administrativa toda. Comigo. Fantástico. Aí acaba que o direcionamento de equipe, né, que eles atendem por chamado. A estrutura do Supernossa é fantástica, tem. Legal. Eles são muito preparados. Convida o dono aí do Supernossa pra vir aqui conversar. Sou eu, beleza? Vamos chegar aqui. Participa aqui do podcast com a gente, mostra tudo. Enfim, mas aí tem toda essa estrutura deles, é fantástica. Todos os técnicos lá muito preparados. Todos trabalham há muitos anos no supermercado, né? E a minha turma vai fazendo esses atendimentos distribuídos por eles. Os gerentes das lojas, o gerente de manutenção, como é que funciona? Tem um gerente da loja que faz o todo. E aí dentro de cada loja tem um cara de manutenção? Não, a manutenção é centralizada no centro de distribuição deles. Mas quem que abre o chamado? A própria loja. A própria loja. Então o gerente da loja vai lá e fala. Alguém da loja. Alguém da loja. É porque são os gerentes e o gerente geral, né? Normalmente os gerentes de cada setor que fazem... Lembrei de uma história aqui que eu vou ter que contar, gente. Não tem nada a ver. Mas você falou que tem os gerentes da loja e tem o gerente geral. Quando eu comecei a trabalhar na GPA, inclusive o Pedro era fornecedor lá pra gente, eu era gerente de operações.
E o Pedro prestava serviço de manutenção pra gente em alguns cantos. E a GPA Malls, ela cuidava daquelas galerias. Vamos lembrar ali do Extra, da Cristiano Machado? Tem um shopping e tem o Extra. Então eu fazia gestão daquele shopping e um dos meus lojistas era o Extra. Só que estávamos todos dentro da mesma empresa, que é o Grupo Pão de Açúcar. E aí, dentro do Extra, tem gerente de tudo. Não sei se você sabe disso. Gerente de líquidos, gerente de sólidos, gerente de biscoito, FLV. Gerente de carne, gerente de açougue, gerente de tudo. E tem o gerente geral, que de fato é um gerente. Minha primeira semana de trabalho... Eu quero falar com o gerente. Eu tô até sem ar. Minha primeira semana de trabalho, Pedro lembra dessa história. Tinha, não sei se você vai lembrar, teve uma época que tinha uns pit stops de cerveja, que era um container que ficava no estacionamento dos Extras. Você ia lá, você parava, pegava cerveja, colocava no carro e ia embora. Você não tinha que entrar no Extra pra comprar cerveja. Só que pra aquela cerveja chegar ali, eles tinham que tirar a cerveja lá de dentro do Extra, passar no corredor do meu shopping todinho, naqueles... Como que chama aquilo? Tipo uns paleteira. Tipo uma paleteira, levando essa cerveja lá pro container. O amigão foi levar a cerveja. Sexta-feira, 6h30 da tarde. Eu pronta, vai embora. Foi fazer uma curva radical e assim, ó. Caiu tudo. Gente, era dessa altura, assim. Uma paleteira gigantesca. Caiu toda a cerveja. Caco de vidro, era cerveja de vidro. Caco de vidro quebrado, um fedor de cerveja no meio do shopping, isola e limpa, aquela confusão e tal. E eu já cheguei muito puta. Que é isso? O que aconteceu? Quem é o responsável por isso aqui? Não sei o que. Tarará. Aí chegou um cara. Chegou putão brigando comigo. Tá achando que você é o quê? Aquele negócio, porque os gerentes do Extra... Desculpa, gente, mas assim, ele chegou nesse negócio. E aí, eu já cheguei pra ele e falei assim, quem que é você? Eu sou o gerente de líquidos. Cuida melhor, cara. Seu líquido tá todo jogado no chão. Cuida melhor do seu líquido. Você era, né? Uma merda que você fez, né? É você mesmo que tá bravo comigo, tenho certeza. De fato, foi ele. Durou pouco tempo depois. E a notícia chegou lá na minha sala, Marial, o gerente de líquidos foi mandado embora. Ele não sabe cuidar de líquidos. Ele não sabe cuidar dos líquidos. Ele congela, que talvez só gela melhor, velho. Mas, enfim, de fato, o supermercado tem esse perfil de ter vários gerentes de cada setor. Muito louco, eu não sabia, só descobri isso lá dentro. E tem lugar que eles chamam de diretor. O gerente. O gerente geral, em alguns lugares, chama de diretor. Chama de diretor. Loucura, né? Loucura. Não, eu fiz fiscalização de algumas construtoras que fazem obras em shopping. Então, eu ia lá e fiscalizar. Porque o shopping, quando ele vai reformar, o gerente de líquidos, o gerente geral mesmo, tal, até ele entende muito de operação, ele entende muito de logística, mais de obra em si, então não. Então, quando a obra é grande, eles, além de contratarem uma construtora, eles contratam um fiscal, às vezes uma empresa de fiscalização, para ver se a construtora tá fazendo tudo certinho. Então, eu já fui esse fiscal algumas vezes. Bruxa amada a história, né? Você vai lá, aí o shopping fala assim, o shopping comprou esse fio, você tá usando fio mesmo, o shopping comprou isso, então... E um dia eu falei assim, o gerente mandou um e-mail falando isso. E o pessoal falou, que gerente? Eu falei, sei lá, o único que tem. Aí o pessoal falou, não, tem 70 gerentes aqui. Eu não sabia também. E era de operações. Era o gerente de operações. Falei, de operações, sei lá, se ele é bom, rico, pobre, o chefe. Ele mandou, nós vamos fazer. É ele que me contratou. Não é nem ele gerente, não. Ele que me contratou, mandou eu fazer isso, nós vamos fazer. Se ele manda ou não, tô nem aí. Depois vocês acertam comigo, né? Depois me conta. Mas shopping já é outro esquema. E tem um gerente de operações, geralmente é um cara engenheiro, era o cargo que eu assumia. Geralmente é um cara engenheiro, mas muito mais focado em gestão do que na engenharia de si. E aí a gente contrata, de fato, empresas especializadas para executarem, porque a gente está focado num negócio muito maior, assim, muito orçamentário, muito administrativo, gestão de pessoas, uma equipe de 80 pessoas embaixo, então é muito mais gerencial do que executor mesmo, sabe? A gente fala que a gente é especialista em shopping, a gente não é especialista em engenharia, ou em ar-condicionado, ou em segurança. Mas acaba que vira outra engenharia, né? Vira uma outra engenharia. É uma engenharia muito específica. É muito específica. O mercado de shopping é um mercado muito restrito, porque você se forma em shopping. E tem pouco fornecedor, viu, gente? Dica. O Pedro tá especialista em shopping. Estamos entrando, tomando conta agora do mercado de BH e região. Aí, não, a gente ia fazer orçamento, era tipo assim, tem duas empresas. Exato. Escolhe A ou B. Eu falava, não aceito. Não, e é uma prestação de serviço... no mínimo 3 orçamentos. Não, e é uma prestação de serviço muito específica. Porque é o que você falou, é abrir obra e fechar a obra todo dia. Você só faz obra de madrugada. O shopping funciona o dia todo. Atrapalha então, muito. Você começa às 11 horas da noite e termina às 7 horas da manhã. Então, é uma obra noturna. O custo é
sobe pra caramba, porque você tem adicional noturno. Não, e você tem uma equipe só gente, a equipe entra e só protege todas as lojas. Põe lona em todas as lojas. Por exemplo, eu fiz a praça de alimentação ali do Pátio Savassi. Veio uma equipe e tira todas as cadeiras, todas as mesas, arreda tudo, arreda tudo pro lado, assim, ó, tira tudo, protege tudo, começa a obra. Dá horário de almoço, né? Eu brincava com os meninos. Começava. E aí tem esse trem, gente, o shopping fechou, mas o cinema ainda tá aberto. E tem que deixar esse trecho aqui que o pessoal vai passar. Não, gente, eu preciso quebrar esse corredor. Não pode. A operação de shopping center é uma loucura. Uma loucura. Eu falo que é uma cidade lá dentro. Não, e assim, que ninguém vê. Ninguém vê a mágica, né? A gente fala assim, de um dia você vai no shopping, no outro dia você vai estar o Natal montado, Papai Noel dando de cabeça pra baixo em cima, com uma árvore de Natal de 20 metros. Então, assim, é uma coisa muito louca viver isso, assim. E não fecha nunca, né? Eu falo que eu trabalhei 9 anos em shopping e eu não descansei. Porque é 24 horas por dia, porque de dia você tá lá, de noite você tá com o telefone ligado, porque tá rolando obra. E aí, dia santo, Natal, Ano Novo, é quando mais vende. Dia das Mães, Natal, Black Friday. Tipo assim, chegava novembro até virar Natal, você não sai do shopping, dormia lá. Era uma coisa muito louca. Quantas vezes já fui fiscalizar a obra de Pedro de madrugada em shopping? É verdade. Tava tudo certinho. Conta pra gente. Tudo certo. Então, assim, é muito específico e, de fato, falta mão de obra especializada. Tanto que eu tava falando com o Pedro aqui agora. Quando você fala, estou como empresa de engenharia especializada em shopping pra te atender, o cara fala assim, pelo amor de Deus, corre aqui que eu preciso. Vamos cá. Não, você falou da manutenção, eu quero te indicar 30 empresas. Por favor. Estou doido pra acabar ali e falar assim, você não tá entendendo isso que você tem. Não, e a gente tem uma parte que é terceirizada, né? Porque eu faço a parte dessa técnica da manutenção, faço a parte administrativa também, né? Eu falo que é RH, financeiro e mais o quê? Não. Emissão de nota fiscal, contrato jurídico, você também faz? Contrato jurídico, faço tudo. E tem uma parte que é terceirizada, né? Que pela nossa querida Maria aqui, tá, gente? Pela empresa Liberty. E eu recomendo. Vai lá, chama ela. A gente faz hoje comercial da Upgrade. Como eu já tenho essa experiência em shopping e em supermercado, a gente faz o comercial para vender a empresa do Pedro para esses fornecedores interessados. E eu falo que é um trabalho muito fácil, porque é uma prestação de serviço bem feita. Com o cliente que precisa, é fácil de casar. Sim. É fácil de juntar. Então, como eu falei antes, o Pedro não sabe vender, né? Eu tive que contar aqui como é que funciona a equipe volante e tal. Ele falou, Maria, preciso de ajuda nisso aqui. E aí a Liberty se personaliza para cada cliente pra gente conseguir entregar isso aí. E tem sido sucesso, né? Vale a pena demais. Parabéns, o trabalho. Posso ir? Pode. Pedro, a gente falou que que é bem importante você ter esse atendimento bem legal para você manter esse cliente. E fidelizar esse cliente, você tem o Super Nosso hoje, que é um contato anual, que você tem ele mensalmente. Mas acredito que você tem outros clientes também que são pontuais. Vem aqui, resolve isso. Vem aqui, resolve aquilo outro. Como que você faz para fidelizar isso aí? Porque eu acho que são 2 pontos muito chaves nisso. Qualidade e atendimento. O que você acha que é o seu diferencial que fazem os caras voltar para você hoje? Sim, o diferencial é você falando, estar sempre presente, né? Conversar, tem alguma coisa que precisa ajudar, temos algo que podemos melhorar para atender, e relembrar sempre as pessoas que o brasileiro tem memória curta, né? Não só brasileiro. O ser humano. O ser humano. Aí você lembra quando a gente fez aquela atividade? Era crítica para você lembra? O resultado não ficou legal? Vamos... Confia. Confia. Vamos ter mais coisinha. A gente pode mexer. E graças a Deus, até hoje, todo mundo volta. Isso é muito importante, cara. Porque a gente garante faturamento. Você consegue fazer um planejamento, uma projeção financeira em cima disso, né? Até hoje, eu tive um ex-cliente. Você que mandou ele embora. Foi. Gente, eu nunca tive coragem de demitir clientes. Eu super falo isso aí. Letícia adora. Fala, dá um recado aí, gente. Gente, demite. Eu já tomei prejuízo absurdo por não demitir cliente. Faz bem pra Hoje em dia, eu não contrato. Eu não fecho contrato com o cliente, eu não aceito. Hoje a gente já vai pegando essa maldade, esse feeling, né? Mas eu já tomei prejuízo, dor de cabeça, porrada. Sim. Demitam seus clientes aí, gente. Não fica, não segura bronca. É bom. Eu virei outra pessoa. Depois que você mandou ele embora. Eu sou uma pessoa melhor Dormi agora. Tranquilo. Eu vi que eu tava xingando, tava bravo. Agora conta um pouco da história. Não sei se tá por favor. Não quero ser processada. Conta aí, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos?
Ah, não, gente. Deixa pra lá, passei, né? Já passei por cima. Só sei que eu demiti, ela pediu pra gente voltar. Não quero mais. E eu não aceitei. Mas você falou um negócio muito legal. Eu tava fazendo uma mentoria recentemente, e aí eu conversando com a mentora, né? E falando com ela que eu me adapto de acordo com o perfil do cliente. Que tem cliente que eu vejo a necessidade de fazer uma apresentação no final do mês, mostrando o que a gente executou. E tem clientes que não, que você vai seguir no fluxo, que o cliente também não demanda muito isso. E ela me falou um negócio que eu achei sensacional. Maria, o cliente esquece. Uhum. Hoje, o problema dele tá resolvido porque você resolveu. Mas se você não lembrar ele todo mês, que foi você que resolveu, ele tá achando que tá funcionando lindo porque ele é ótimo. Uhum. Não que ele não seja, mas você auxiliou, você deu a ideia. Ele tem que saber que pelo que ele te paga, a ideia tá incluída. Sim. A sua sugestão tá incluída. Então apresente, que seja um texto de WhatsApp. Gente, lembrando Sim. que esse mês os desafios que a gente passou, fizemos isso, fizemos aquilo outro, passamos por isso, tivemos essa ideia, implantamos aquilo. Que sejam 2 coisas, que sejam 3 coisas. Se faça presente, se faça reconhecer, né? O cliente tem que reconhecer, porque às vezes é um papo descontraído. Nossa, você já pensou em fazer aquilo? Nossa, é mesmo, boa ideia. Fiz, deu resultado, mas eu nem lembro que foi você que na mesa de bar me falou isso. Então, assim, se fazer reconhecer é muito importante. Quantas vezes a gente dá ideia para cliente em obra? Se você fizer isso. E aí o cliente, uma vez, gente, eu falei com um cliente em obra comercial. Acho que talvez acontece um pouco mais. Você deve sofrer mais com isso do que eu. Falando com o cliente, se a gente quebrar essa parte aqui dessa parede, ampliar, você vai conseguir ter mais cadeira, atender mais pessoas, né? Passou uma semana, o cliente falou, gente, eu tive um sonho. Eu ouvi uma voz na minha cabeça. E eu decidi que a gente precisa quebrar essa parede. Eu consigo, eu falei, olha. A voz não era a minha, não? A voz do além. Eu tive um feeling, assim, eu acho que a gente deve quebrar essa parede. Mas no corporativo, quando a gente fala do atendimento comercial, rola muito corporativismo, né? E aí todo mundo vende a sua ideia. Sim. Chega lá, eu tenho certeza que o Pedro traz uma ideia ali pro cara, e aí ele vai levar pro chefe dele e falar, fui eu, e aí o diretor vai achar que foi o gerente geral que teve a ideia, entendeu? Mas a ideia vai passando de dono pra dono. Mas foi mais ou menos isso, só que zero apego aí. A ideia. Tem que ter apego, não. Só que é isso, aí o gerente passou pro chefe dele como se fosse a ideia dele. Não, eu tive um feeling, eu falei, olha, mesmo, interessante. Que incrível essa ideia. Como que eu não pensei nisso antes? Como que eu não pensei nisso antes? Isso acontece demais, gente. É legal, Pedro. Acho que a gente ia falar sobre público-alvo, mas eu acho que já tá clarecidíssimo, claro, né? Eu acho que é bem focado o seu negócio, apesar de ser um nicho muito grande, né? Civil, hidráulica, elétrica, refrigeração, enfim, muito amplo. É bem nichado, né? Sim. É supermercado, shopping center, loja de shopping ou de supermercado, que hoje em dia tem loja em tudo quanto é canto, né? Mas eu acho que é bem nichado mesmo, né? Não tem como fugir muito disso, não. Mesmo porque já é muito grande, né? Se você sai disso, você se lasca. Sim, tem muitos supermercados por aí também que a gente não consegue nem tempo de atender. De abordar. Mas vai ter que conseguir, que eu tô vendendo. Você lembra que é da nossa meta, né? A meta tá grande. Pedro outro dia me mandou uma mensagem e falou assim, tô contratando um cara confiando já no que você tá fechando. Eu falei, pode contratar. Tá na demanda já. Mas é muito nichado mesmo. E não faz sentido pra você sair disso, né? Não, acabou que ficou muito... Eu tinha um sonho de um tempo atrás, mexer com indústria, montagem. A sua origem é de lá. Porque eu vim de lá, né? Eu vim da indústria, então eu tinha essa realidade muito clara. Tinha muita experiência, muitos anos de montagem industrial. Só que por falta de network e pessoas nessa área que não são muito acessíveis por aí, né? Aí acabou ficando de lado um pouco e eu acho que esse caminho que eu tô seguindo supre e muito essa vontade que eu tinha antes, tanto que eu realmente nem... E acaba que em shopping, pelo menos, supermercado eu não conheço muito da parte operacional interna, da manutenção em si. Mas em shopping, pelo menos, a gente ainda tem um pouco de indústria, né? Sim. Quando a gente fala de automação, a gente traz muito. Quando a gente fala de grandes máquinas, shopping é um negócio, é uma cidade mesmo. Sim. Então, você tem um negócio ali muito gigante. Então, você acaba matando um pouquinho dessa vontade. Com certeza. Uns desafios, supra um pouquinho, né? A gente foi visitar um cliente tem 2 semanas. 2 semanas, E aí, o cara veio, não, precisa automatizar isso aqui, tem que mudar a conversa, né?
comunicação aqui desse equipamento e tal. Aí o Pedro já sai mais. Vou ter que dar uma estudada, tipo, muito animada. Novos desafios, eu adoro, gente. Muito incrível. Eu falo que muito bom da nossa área é isso, né? Relembrar 2014. E atualizar, né? Atualizar. Com certeza é um mecanismo que não tinha. Não, ele me falou uma coisa assim, não lembro disso. É novo. É novo. Não é que eu não lembro, né? É novo. Mas eu trabalho com casos de alto padrão, então é extremamente automatizado. Tudo. Da abertura do portão a, sei lá, a infraestrutura elétrica tem que ser impecável. Não, TV desce de cada canto, passa mesmo cortina, tudo automatizado. Toalheira elétrica, você põe a toalhinha lá, já tem que começar a esquentar a toalha, então assim, outro patamar, né? Fora da minha realidade, mas fantástico. É pra sonhar. Exatamente. Mas é tudo extremamente automatizado. E às vezes eu entreguei uma casa e comecei outra, já tem novidade. Já aparece alguma coisa. Pô, é menos de um ano. Menos de um ano, hoje em dia. A última casa que eu fiz era a Alexa. Tipo assim, Alexa, acende a luz, era o auge. Eu tô nessa fase aí, né? Não é isso mais, não? Já passou há muito tempo, tá muito desatualizada. Mas, tipo assim, tá muito rápido, assim. Então, se você não estiver estudando sempre... E eu tava até falando esses dias no Instagram lá de engenharia, da necessidade de se ter especialistas. Que aí eu falo assim, eu que sou engenheira, que faço gestão de uma obra, eu sou tipo um clínico geral. Então, você tem que ter seus especialistas. Se eu não tiver um engenheiro de automação me acompanhando, você tá lascado. Eu vou conseguir estar por dentro de tudo. Se eu não tiver um engenheiro de impermeabilização... Exatamente. Isso é essencial. Essencial. Não tem jeito de fugir, não. Hoje você tem que ter uma equipe ali por trás. Total. Em todos os níveis, assim. O que a gente acabou de falar do gerente de operações, que é um cara gerencial. Ele vai ter gente ali ligado para todo quanto é lado. Então, acho que, assim, hoje na Liberty eu tenho equipe focada para cada uma das áreas. Então, é essencial para o seu negócio fluir, cara. E a gente tem que ser dono, sabe? A gente tem que se empoderar desse lugar. Você tem que gerenciar o seu negócio. Você não tem que executar. E aí, você colocar a gente pra fazer isso aí é estratégico, porque o seu negócio cresce com isso. Enquanto você estiver na execução, você não vai pro estratégico. É uma pirâmide, não tem jeito. Quando você estiver aqui embaixo, você não vai estar olhando lá de cima. E pra você conseguir olhar e ver do alto, você precisa sair desse lugar de execução. Então, é muito importante isso. Pedro, o público-alvo tá desenhado. Tá. Não vai sair disso, não. Não. Tá. E os próximos passos dentro disso aí? É confiando aí, né? Não, mas qual é o próximo passo? É aumentar o faturamento? É uma nova rede grande que você quer começar a atender? O próximo passo realmente é justamente isso que a Maria acabou de falar. Hoje acaba que eu fico muito na área de execução. Eu tenho que acompanhar muita obra, eu tenho que fazer muito orçamento. Eu tenho que correr atrás de pessoal que tá impossível. Muito difícil. Sofro com isso, né? Então, eu não consigo ver um pouco mais de cima a situação. Que seria mais traçar essas estratégicas, né? Estratégias. O próximo passo, que já começamos a dar logo na virada do ano, foi conseguir novos clientes para eu conseguir ter uma condição de colocar mais pessoas. E gente mais estratégica. Isso, gente mais estratégica. É gente que consegue bolar um orçamento, fazer visita técnica. Uma pessoa que... Tá no seu lugar mesmo, né? Para conseguir te suprir nessa demanda, assim, de estar onde tem que estar, de atender a equipe. Você precisa de um gerente de líquidos. Você quer um gerente de líquidos? Vai virar diretor. Gerente, é isso aí. Abre a vaga aí, Ana. Inclusive, gente, se você for o perfil que o Pedro precisar, você já procura entre gente, não é muito difícil, não. Eu não sou chato, não. Não, Pedro é muito tranquilo. Pedro é muito tranquilo. Eu fico cutucando ele. Falei, Pedro, terça de carnaval, quarta-feira, meio-dia, eu te mando. Ele vai só na quinta. Quarta, meio-dia, eu tô trabalhando. Quinta, Maria, calma aí. Jogo de ressaca de quarta. Deixa, né? Calma aí. Então, Pedro, finalizando, já temos aí, quase uma hora. Não, deixa eu perguntar primeiro. Peraí. Não quero acabar. Não, brincando. Para quem tá começando agora no ramo de engenharia, em qualquer outro negócio, você tem alguma dica de ouro para você dar para essa pessoa? Eu acho que é difícil ter uma dica de ouro, porque cada caso é um caso. O que você deve mais prestar atenção é na sua interação com o seu cliente. Então, a dica de ouro que eu posso passar aqui é entenda com humildade, de verdade, sabe? Quem que é o seu cliente. Não tenta empurrar a goela abaixo coisas que você tem certeza.
né? Seu cliente, às vezes, sabe muito mais que você, ele só não tem as palavras, ele só não tem a coragem. Então, a dica de ouro que eu tenho é isso. Entenda real com humildade. Excelente. E é difícil hoje, viu? Você ter humildade para... Porque, às vezes, a gente, na posição de empresa, a gente quer ser o sabichão, sei de tudo, domino o meu negócio. Existe. E aí, e não é real. E aí, você baixar o nível, falar assim, não, cara, me fala aí, o que você tem de informação, de conhecimento para eu traçar uma estratégia para eu te atender melhor. E, às vezes, você ganha um cliente aí, cara. Exatamente. O cara, não, eu quero que você faça isso. Você me explica melhor como é que é. Vem cá, vamos lá, me mostra. Não, e até entender, isso, assim... entender de verdade mesmo. Você tem que saber, né, até... Porque, igual você falou, às vezes a pessoa entende muito melhor o negócio dela do que o outro. Ela tá lá dentro, né? Tem um amigo meu que ele tem um bar aqui perto, e aí, na época, ele falou que ele recebeu o projeto dele de arquitetura, e ele falou, Letícia, dá uma olhada, me ajuda aqui, eu tô com uma dúvida. A empresa de arquitetura falou que eu não poderia mudar meu caixa para o lugar X. E eu não quero fazer aqui, porque na hora que der a fila do caixa, tipo, sexta-feira, meia-noite, sei lá, a fila vai atrapalhar o acesso ao banheiro. E a arquiteta falou que não vai. Eu falei, a arquiteta não sabe o seu fluxo de sexta-feira, meia-noite. Quem conhece é você. Se vai atrapalhar, se quebrar o carro, vira. Vamos dar o projeto, solicita. Se tiver que pagar a alteração que você aprovou antes, sem pensar nisso, vai pagar a alteração, mas quem conhece sobre o seu negócio é você. É você. O trabalho do arquiteto é muito isso também, entender o negócio para funcionar, não só comercial, mas às pessoal vezes também. Passa, velho. Passa não uma coisinha detalhadamente, outra. Né? E aí, o que acontece? O cliente está empolgado, aí o cliente vê o projeto lindo, 3D. Uau! No Excel e na planilha e aceita tudo. No AutoCAD, tudo entra. E aí, tudo lindo, maravilhoso. Você aprova. Tá aqui, aprovado. Não, porque a gente pensou nisso, tem banheiro assim, tem isso, tem assado. Perfeito, maravilhoso. Na hora que ele senta, que ele começa a ver a obra, fala, puta merda. O caixa tá na frente do banheiro, tal coisa tá assim, tal coisa tá assado. Não tem um palco. Pô, esqueci um palco pra eu pôr a banda. Esqueci que tem música ao vivo toda quinta-feira. Porque quando você vai pra reunião de obra, você não tá focado. Isso é muito engraçado, porque o cliente ele não tá focado de passar os problemas de obra. Isso no geral. Acho que quando eu falo assim, Maria, eu vou contratar a Liberty pra olhar aqui pra mim minha questão financeira. Eu tô pensando no meu marketing. Mas uma coisa influencia na outra. Sim, então é isso que a gente passa, né? O cliente, quando ele vem com a demanda de engenharia. Ele esquece de falar que ele tem música ao vivo na quinta-feira. O que você funciona? Aqui é um bar, um restaurante, a gente atende. É muito isso. 100 pessoas, real. A gente tem. Faltou um palco, mãe. É um bar. Mas a gente tem música ao vivo. Muito interessante essa informação muito agora, real. né? Esse negócio que você trouxe, esse exemplo é muito legal, porque muita gente me procura para eu fazer o financeiro, né? E aí eu faço uma reunião de briefing pegando todas as informações. Quantas notas fiscais você emite no mês? Eu emito cerca de 10. E aí você vai fazendo a reunião e aí no final ela me solta uma informação assim. Mas agora eu tô te entregando o financeiro, eu vou começar a dedicar mais no tráfego pago no meu marketing. Eu falei, então vai aumentar o seu número de emissão de nota fiscal. Ela, é mesmo? Vai mesmo. Então a gente volta lá no início da reunião, porque tudo se refaz. Vai mudar, exatamente. Então tá tudo muito ligado dentro do negócio, tudo conversa, sabe? E quando a pessoa vai te contratar, ela tá tão focada no só que naquilo, ela vai não, te vou contratar. falar sobre financeiro hoje. É a caixinha, né, do homem. Agora eu vou falar só do financeiro. Agora eu fecho ela, agora eu vou falar aqui do meu marketing. Cada hora uma caixa. Cadeado. Duas caixinhas abertas ao mesmo tempo dá tela azul. Tela azul, deu tilt. Então, mas é isso. A pessoa, às vezes, ela tem que... A gente abre, conversa. E é isso que você falou. Se você chega com humildade, com atenção... Sim. Às vezes você consegue até ir tirando isso da pessoa, né? Você chegar lá e falar, legal, você precisa disso? Então toma. Não, o cliente não sabe o que ele quer, gente. Ele não sabe. Não, mas isso pra mim é muito claro. Ele não sabe o que você precisa. Muita gente me procura e fala assim, Maria, eu quero fazer atendimento ao cliente. Que legal. Você quer que eu faça no Instagram e no WhatsApp? Né? Eu faço atendimento nos dois. Sim, nos dois. Tá. Quantos clientes, em média, você atende por semana? Mas me dá só uma ideia, assim, 10? Não, bem mais. Eu tô, tipo, mais... 1000? Não, 200. Não, então beleza, chegamos no número. Porque não tem ideia, ele não sabe o que ele quer, ele não tem ideia. É muito louco isso. Então, estamos chegando ao fim? Agora estamos. Aceitei. Não queria ainda, mas aceitei. Trazendo até um pouco dessa questão da estratégia que a gente falou aqui no final, eu e Letícia, esse ano, desenvolvemos uma estratégia para o nosso ano de escolher uma palavra para nos guiar. Então, estamos numa fase de empreendedorismo bem decisiva aí para nossa carreira, para nossa vida. E a gente escolheu palavras para direcionar as nossas decisões, porque isso é estratégia.
E aí, em toda tomada de decisão, a gente lembra da palavra do nosso ano para decidir para que caminho que a gente vai. Deixa eu ver se tá alinhado. Vou tomar essa... não, vou gravar podcast esse ano. Vou gravar podcast? Não, mas deixa eu ver se tá alinhado com a minha palavra. E aí, isso tem direcionado bastante, tem sido bem legal. Queria te desafiar aí a escolher uma palavra pro seu ano que você acha que vai ser direcionar mesmo as suas tomadas de decisões aí. Só não pode falar liberte, porque... Liberte. Bom, uma palavra, assim, que eu sempre norteio a minha vida profissional é tipo como se fosse a palavra podemos. Eu sempre levo em consideração que a gente pode fazer alguma coisa, independente da demanda que chega. Você não pode simplesmente virar as costas ou desistir, né? A gente pode, sim, a gente consegue. Como se diz, a gente tem que dar os nossos pulos. Isso aí. O pessoal fala, né? Sair da zona de conforto para conseguir atender e falar, posso, sim. Posso isso. sim. Primeiro você fala que pode, depois você dá um jeito. Você pode encontrar comigo 11 horas da noite em tal loja para ver programa que tá pingando ali? Posso. Eu acho que é disponibilidade, né? Disponibilidade. Disponível. É disponibilidade que vai direcionar, assim, falar para você responder que pode todo dia. E aí eu vou aproveitar... alguém perguntou. A palavra do meu ano é networking. Então, decidi que nesse momento da Liberty, que agora eu já consegui estruturar uma equipe para eu entregar, já estou nessa posição estratégica que era um desejo, minha palavra é networking. Então, estou saindo da minha zona de conforto para trazer esse movimento, para trazer muita autoridade para o negócio também. Então, o podcast é um projeto de networking, eu estou fazendo parte de grupos de networking, então isso acho que empodera muito mais, finca, né? Como é que a gente fala na engenharia? Estrutura lá, esse pilar lá na sapata, para deixar isso estruturado, para direcionar mesmo, para crescer, porque eu acho que agora que a gente tem o operacional mais desenhado, a gente precisa partir para o estratégico e network é essencial. Palavra do meu ano é autoridade. Eu trabalho com engenharia há mais de 10 anos e, assim, eu sempre fui referência entre alguns amigos. Tipo, Letícia, eu tô querendo fazer isso. Qual material que você usa? Eu tô querendo fazer isso. Por que você faz assim? Eu preciso fazer uma parede concreta aparente. Uma amiga minha me perguntou, estudou comigo. Como é que faz impermeabilização disso? Como é que você faz isso? Eu falei, talvez eu seja autoridade entre as pessoas que eu converso sobre o assunto. Por que não me tornar uma autoridade maior, assim? Então, hoje eu tô com o curso de engenharia para ajudar quem tá começando agora, quem acabou de formar. Tô no Instagram movimentando ali. Tô com um podcast pra gente trocando uma ideia. Incentivar engenheiros a empreender. Porque eu falo que a engenharia, ela dá muita base de gestão, dá muita coisa. E o pessoal às vezes fica muito travado. A gente tem muito da nossa área na mão da informalidade, né? O cara faz um orçamento com uma empresa de engenharia e com o pedreiro, irmão do Zé. Sim. Poxa. Concorrência. Porque os engenheiros e arquitetos têm medo de empreender, gente. Então, é uma das metas aí, tirar o pessoal de casa. E a Letícia tem uma experiência, assim, muito louca, porque a Letícia, a gente estudou junto na faculdade, pra quem não sabe. Eu conheço a Maria desde 2009. Aventuras de estudante, a trabalho juntos, a empresa, a tudo. A tudo, enfim. Várias aventuras. E aí, Letícia, desde o estágio, Letícia trabalhou em obra. Então, a Letícia tem uma experiência de obra de vários níveis, de vários padrões, de vários segmentos diferentes e, assim, bem estruturado. E ela precisa mesmo dessa autoridade, sabe? Porque a gente sabe que a gente forma engenheiro para fazer projeto e olha lá. Para ir para a obra, para você colocar a mão na massa, você precisa de uma confiança maior. E aí você ter alguém que vai te passar isso, curso de engenharia para recém-formados é muito legal por causa disso. Então é bem mão interessante na massa, isso. né? Que falta muito, assim. Pra ter coragem, né? Porque às vezes falta coragem, a gente não sabe. Não, e eu vou ser bem sincera, assim, eu lembro que a primeira vez que eu fui pisar numa obra, eu procurei um curso de mestre de obras. Eu não vou passar essa vergonha. O curso de engenharia não tá me preparando, eu vou procurar algo que me prepare. Gente, não achei... Ok que não foi hoje, né, gente? Já tem tempo. Mas na época não tinha nenhum bom, nenhum que mostrava, nem de mestre. Não tinha um engenheiro, mão na massa, não tinha um mestre. Talvez um técnico de edificações, alguma coisa exatamente, assim, mas o técnico... e também é algo muito... Não resolve. Exatamente. Seria... É o que você ganha, né? Não é na prática. Não é prático.
Eu imagino que para vocês, mulheres, na área de engenharia, é um desafio todo dia. Eu imagino que é... Eu já passei perrengues. Um dia nós vamos gravar só os perrengues. Imagina, preconceito, jornada dupla. É uma loucura. Não, gente, mulher... A Delícia é tripla, porque ela tem 2 gêmeos. Exatamente. Complica ainda um pouquinho mais. Não, gente, mas quando eu entrei na obra mulher, nova, pra você demonstrar autoridade, é isso que eu tô falando, não só autoridade, até com a minha equipe na época, hoje é muito tranquilo. Mas na época, não, e hoje você já tem nome. Tipo, hoje o meu encarregado de mudar as obras tá comigo há sei lá quantos anos, nem sei mais, perdi a conta. Não sei nem quantos anos eu sou engenheira. Nem sei quantos anos, não, mas ele começou a trabalhar comigo em 2015, não sei que ano nós estamos, tô brincando. Já tem 8 anos que ele trabalha comigo, então, tipo, ele já sabe que eu tenho conhecimento. Sim. E a equipe que tá com a gente também tá há muito mais tempo. Então, você já vai criando esse vínculo. Hoje eu duvido que algum funcionário seu questione se você sabe ou não. Mas quando eu entrei, o pessoal... Quantas vezes, eu não sei falar quantas vezes eu ouvi essa frase, mas eu faço isso aqui desde antes de você nascer. Não vai fazer na casa do caçamba. Aqui na minha empresa você faz meu jeito, vai fazer plantar batata, entendeu? Então, muito difícil você criar isso. Sim. Você mostrar, tipo, beleza, pois é, ou tanto... Aí você vai pegando, antigamente era vai fazer na casa do caçamba, eu já falo, pois é. Olha o tanto de tempo, olha o tanto de coisa que mudou nesse tempo. Tanto de tecnologia, material. Antigamente a gente assentava azulejo, nós já passamos pela cerâmica, pelo porcelanato, pelo granito. Voltamos para azulejo há pouco tempo, agora nós estamos usando tijolinho. E você tá com a mesma técnica do azulejo. Antes de eu nascer, tá errado. Vamos atualizar, possível. Né? Você vai pegando essas maldades. Vamos fechar? O papo tá bom, Vamos né? fechar. Então, vamos lá, Pedro. Queria agradecer. Arrasou, adorei a participação. Maria adorou também. Foi ótimo. Temos aí eu que agradeço, foi sensacional. Muito conhecimento compartilhado, muita coisa que a gente conseguiu aprender, pegar dica, pegar até feeling, né? De momento de fazer cada coisa. E eu quero agradecer mesmo. E conta aí pra gente, como é que a gente encontra? Bom, a Upgrade você encontra na internet, né? A gente tem um site, que é www.upgrade.eng, né? Abreviatura de engenharia.br. E também pelo meu WhatsApp, tá? A gente pode chamar lá no WhatsApp que eu atendo também. É 98726-7282. A gente vai colocar aqui também certinho o site, o telefone. Você sempre quis fazer isso. Pode sempre clicar. quis fazer isso. Clica aqui. É isso. Eu sou a Maria, vocês me encontram na Liberte Soluções Empresariais. E a gente está aqui toda semana com um podcast, trazendo assuntos bem legais sobre empreendedorismo. Curte, comenta, compartilha, manda para um amigo, ativa o sininho, todo esse negócio. E esperamos vocês aí na próxima semana. E você? Isso aí, vocês me encontram também no Enge Letícia Pimenta. Muito conteúdo de engenharia, empreendedorismo e toda semana aqui no podcast. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.